Graça e paz, povão de Deus, povão querido, povão amado, povão abençoado. Aqui é o Bispo Chiquinho Cunha da comunidade evangélica. O Senhor é a nossa bandeira. Estamos aqui para trazer uma palavra de reflexão. Mas antes, queridos, se inscreva aí no canal do Bispo Chiquinho Cunha. Deixe o seu like, compartilhe aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos um tema sobre a igreja de Laodiceia. Nós iremos ministrar algumas palavras, conforme falei, de reflexão. Será breve a palavra. E está baseado em Apocalipse 3, versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, atender, abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está à porta. Jesus está batendo a porta. Jesus, ele quer adentrar pela porta. O Senhor quer que você abra a porta. O Senhor quer que você venha a atender. Interessante que nós vamos falar sobre a igreja Laodiceia, amado, e o porquê desse versículo 20 que Jesus fala para a sua igreja que estava à porta. Interessante que essa igreja, ela foi uma igreja que começou a prosperar, começou a gerar fruto, porque começou a prosperar. Para vocês terem uma ideia, até centro bancário essa igreja tinha. Então, quando chegou uma hora, a altivez subiu, a soberba tomou conta daquela igreja, ao ponto deles falarem assim: estamos ricos e abastados, não precisamos de mais nada. Eles falaram isso e logo de imediato eles tiveram uma resposta da parte de Jesus, né? E foi uma resposta severa, violenta, porque quem planta vento vai colher tempestade, tá? E nós sabemos. E nós vamos falar alguma coisa sobre o perfil da igreja de Laodiceia, tá? E se você estiver se enquadrando na igreja de Laodiceia, meu querido, é hora de parar, pensar, analisar e voltar aos velhos padrões que o Senhor quer. Quando falo os velhos padrões, querido, tá? Não é em questão de ser aquele evangélico sisudo, aquele crente sisudo, aquele servo sisudo, mas quando eu falo, é deixar essas coisas que tá vindo como novidade e tá destruindo o povo de Deus, o servo de Deus, que não tem nada a ver, não é bem assim, né? Interessante que esta é uma carta dirigida à igreja de Laodiceia. Então, quando nós falamos aí, eis que estou à porta e bato, é dirigida a uma igreja complacente, ou seja, os indivíduos ainda podem abrir a porta e desfrutar de uma íntima comunhão com o Senhor Jesus. O fato de ele esperar pela abertura da porta mostra o paradoxo da graça. Então o que acontece? A graça é o favor imerecido. Nós não merecemos nada de Deus. Mas a infinita graça do Senhor Jesus, ela nos atinge. Ela adentra os nossos corações, ela penetra os nossos corações. Mas para adentrar os nossos corações, para penetrar os nossos corações, é necessário que nós venhamos abrir os nossos corações. É necessário que nós venhamos nos enquadrar no que diz a palavra de Deus. Se eu vou de encontro à palavra de Deus, querido, eu não me enquadro na palavra de Deus, né? Mas quando eu me enquadro na palavra de Deus, procuro andar conforme a palavra de Deus, em conformidade com a palavra do Senhor, é interessante que vou começar a acumular as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Ensinar-te-ei, instruir-te-ei o caminho que se deve andar. Então, no versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse, diz: Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que tu és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Foi palavras que o Senhor usou para repreender a soberba dessas pessoas, né? O orgulho significa soberba excessiva e tem destruído muita gente. Então a igreja de Laodiceia, o perfil dela é um perfil em que ela prosperou grandemente, ela enriqueceu grandemente,
Mas por que ela prosperou grandemente, enriqueceu grandemente? Porque o Senhor Jesus estava dentro desta igreja, estava na igreja, estava no controle da igreja, no controle da situação. Então, assim tem que ser em nossas vidas. Deus tem que estar no controle de nossas vidas. Deus tem que estar no controle da situação de nossas vidas. Então, o Senhor fala: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que não vista, né? E também não apareça a vergonha da tua nudez, tá? E que unge os olhos com colírios para que veja. Ou seja, essa igreja, amado, ela deixou agora o Senhor de fora. Quando ela conseguiu conquistar riquezas e riquezas e riquezas em cima de riquezas, tá? Ela agora se trancou, fechou o coração e falou que não precisava de mais nada porque estava rica, tá? E nós sabemos que existem muitos que estão se enquadrando, ou se enquadrarão futuramente, não é uma profecia que eu estou falando, mas é a realidade, ok? O amor de muitos tem se esfriado, tá? Então muitos só procuram o Senhor quando está precisando. Muitos só procuram Jesus quando depende de Jesus, né? E quando conquista de Jesus, as pessoas viram as costas. Ouros, vestes brancas, colírio. Laodiceia era conhecida como um centro bancário pela produção de uma lã preta brilhante, usadas em roupas e carpetes também, e por produzir unguento que curaria os problemas nos olhos, na vista. A igreja precisava, querido, desesperadamente, da graça, tá? Que reconhecia, ou seja, das vestes da justiça de Cristo e dos olhos do coração iluminado pelo Espírito. Eles tinham que voltar ao primeiro amor, mas para eles voltarem ao primeiro amor, para eles voltarem à realidade, era necessário que eles viessem se arrepender. Tem uma hora que o próprio Jesus Cristo fala assim: eu repreendo a quem eu amo, ser zeloso, arrepende-te. Então o Senhor queria que essa igreja de Laodiceia viesse se arrepender daquilo que eles estavam fazendo, daquilo que eles faziam, que viesse se arrepender, de largar aquela crosta ruim nos seus corações, tá? Eu conheço pessoas, infelizmente ou felizmente, que se enquadram na igreja de Laodiceia. Pessoas que chegam, começam a conquistar, Deus começa a abençoar, daqui a pouco a pessoa vira as costas para Deus, né? Tem aqueles que já viram as costas para os irmãos, né? Já acha que tem que andar com pessoas do mesmo nível e tal, mas deixa isso quieto, tá? Então a igreja de Laodiceia, ela não abria a porta. Quando Jesus fala: estou à porta e bato, isso quer dizer que Jesus queria adentrar novamente e tomar o controle da situação, querido, da igreja de Laodiceia. Mas eles não permitiram, eles não deixaram, tá? Então, quadro estranho, era uma igreja que se chamava pelo nome de Jesus Cristo. Todavia, Jesus estava do lado de fora, pedindo-lhe a ela, ou seja, a igreja de Laodiceia sua, que o deixasse entrar. Isto se aplica às igrejas que funcionam mais em benefício e glorificação dos eclesiásticos do que para anunciar Cristo. Nós estamos nesta terra, querido, de passagem. Então nós sabemos que nós temos que proclamar o Evangelho, né? Quão formosos são, os pés daqueles que anunciam o Evangelho, as boas novas, tá? Então nós temos que falar das maravilhas que Deus faz e tem feito em nossas vidas, através do seu Filho Jesus Cristo, e sermos uma testemunha implacável do amor de Deus, tá? O perfil da igreja de Laodiceia, né? Era um centro bancário, conforme já falei, e orgulhosa também de suas riquezas, embelezada de teatros, templos e teatros resplandecentes, notável pelas manufaturas de ricas vestes de lã preta, e também lustrosa, sede de uma escola de medicina que fazia um pó para tratamento de doença dos olhos. Então vê como que essa igreja ela cresceu
poderosamente, mas o crescimento fez com que depois o orgulho adentrasse o coração. Ela fechou, eles se fecharam agora para Jesus, né? Mas Jesus educadamente estava batendo a porta. Ele não invade, ele entra com a tua permissão, tá? Então Jesus fala para a igreja: eis que tua porta e bato. Se alguém ouvir, atender, abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus estava falando de uma comunhão, de uma íntima comunhão, de voltar ao primeiro amor. Queridos, é tão bom quando a pessoa reconhece os seus erros, reconhece que seus atos levaram a errar e assim vem se redimir, ou seja, reconhecer e conhecer que errou. Mas muitas das vezes o orgulho, a prepotência, a arrogância, a soberba, a altivez, querido, não permite com que a pessoa venha reconhecer que errou, que precisa se reconciliar, que precisa se arrepender, que precisa do perdão. Nós temos um exemplo de Davi. Chegou uma hora que Davi falou: pequei, pequei, Senhor, somente contra ti, e esses meus pecados sempre estão diante de mim. Então o que acontece? Depois dessa oração, desse reconhecimento, ele teve paz no seu coração, amado, e isso é importante. Você vai ter paz no seu coração quando você se arrepende dos maus atos que você praticou, que você fez, ou até mesmo que você já está para cometer. Você não cometa, não faça isso, tá? Não faça conforme Caim. Deus deu, querido, a Caim para se arrepender. Deus deu tempo, Deus avisou, Deus falou com Caim: Caim, o pecado jaz à sua porta. Antes dele matar Abel, seu irmão, o pecado jaz à sua porta, e sob ti o teu desejo tu tem poder de controlar. Mas ele não tinha pensamento de arrependimento, mas só de vingança. E a igreja de Laodiceia, eles excluíram Jesus, tiraram Jesus, expurgaram Jesus. Queridos, não faça isso, mas cada vez mais se aproxime do Senhor. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. É uma rápida reflexão. Pense nisso. Não seja igreja Laodiceia. Não seja ingrato para com o Senhor. Não vire as costas para o Senhor. Você se lembra de onde o Senhor te tirou? Você se lembra como e o estado em que você adentrou a casa de Deus, a igreja? Você se lembra? Claro que você se lembra, né? E agora, qual é a tua posição diante de tudo isso? Uma posição de gratidão. Você é grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Mudança e transformação. Porque nada muda se você não mudar. Mas se você quer mudança e transformação, Deus vai fazer através do seu Filho Jesus Cristo. Deixe o iníquo seu caminho, tá? E se converta ao Senhor, que Ele se compadecerá dele. Queridos, essa é uma reflexão para as nossas vidas. Um beijão no coração. Não chupe limão, tá? Novamente lembrando, inscreva aí no canal do Bispo Chiquinho Punha. Deixe o seu like e compartilhe aí, em nome de Jesus. Beijão, forte abraço, igreja.